Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar aqui com o nosso informativo 964 da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Nos vídeos anteriores nós trabalhamos com o informativo 662 do STJ, matéria de direito criminal e direito empresarial. O Supremo Tribunal Federal, na grande maioria das vezes, trabalha somente com assuntos correlatos ao direito criminal. Raramente vai chegar julgados do direito empresarial, constando em informativos do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Vamos iniciar então. Quem está com o nosso guia de estudos em mãos percebeu que nós temos aqui o primeiro julgado em matéria de direito penal, crime contra a ordem tributária. Então me permitam ler a ementa para que depois nós possamos responder as questões e aprender um pouco sobre este julgado. E diz assim, ó: o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado ao adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, Supremo Tribunal Federal, plenário, recurso em habeas corpus de número 163.334, origem Santa Catarina, relatoria ministro Roberto Barroso, julgado em 18 de dezembro de 2019. O que acontece nesse caso? Determinado contribuinte imbuiu o valor a título de ICMS dentro da mercadoria e repassou esse valor para o contribuinte de fato, ou seja, para o consumidor final. Então, quem pagou esse tributo, pelo menos esse valor do tributo constado já incluído dentro da mercadoria, foi o consumidor final. O que acontece aí, na grande maioria das vezes, nós já estamos acostumados, uma mercadoria, por vezes, vai ter um valor muito acima do normal quando estiver constando dentro dela um excesso de tributos. Então isso acontece, o que a gente chama de operação tributária própria. Nós vamos explicar melhor o termo ao final. Então, só explicando o julgado. Este contribuinte incorreu nessa operação tributária própria, até aí nada de ilegal. Acontece que, feito isso, ele deveria recolher esse valor a título de ICMS para o fisco, repassar esse valor para o fisco. E o mesmo não fez. O MP denunciou esse indivíduo com base no artigo 2º, inciso 2 da lei em vigor, né, a Lei 8.137, o juiz de primeiro grau absolveu sumariamente o contribuinte, entendeu que a conduta era atípica. MP recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, na apelação, entendeu que o fato era típico, reformou a sentença, remeteu os autos para o juiz de primeiro grau e determinou o regular prosseguimento do feito. A defesa, claro, recorreu para o STJ. Entrou com habeas corpus, melhor dizendo, que entrou com habeas corpus no STJ. O STJ, esse julgado, esse habeas corpus caiu na relatoria do ministro Rogério Schiatti. O ministro Rogério Schiatti denegou a ordem dentro do habeas corpus. Inclusive, este julgado consta do informativo 633 do STJ. A defesa, então, frente a essa não concessão da ordem no habeas corpus, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Um recurso ordinário constitucional em habeas corpus, o famoso RHC, recurso em habeas corpus. E aí deu origem a esse julgado que consta do informativo. Para entender também o julgado, nós precisamos fazer a primeira pergunta, responder a primeira pergunta, que diz assim, ó: qual o bem jurídico tutelado pela Lei 8.137 de 90? Então, se nós estamos trabalhando com a Lei 8.137 de 90, nós precisamos entender qual o bem jurídico penalmente tutelado pela lei. Se você entrar agora no site do Planalto, você vai ver que está escrito assim, ó: essa lei dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária, contra a economia e contra a relação de consumo. Então a doutrina joga no gênero, entende que o bem jurídico penalmente tutelado pela Lei 8.137 é o erário, ou seja, é o conjunto de bens da administração pública, joga no gênero. Então o bem penalmente tutelado pela Lei 8.137 é o erário. A questão número 2, qual a conduta prevista no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90? Então, qual a conduta está tipificada nesse artigo? A conduta é deixar de repassar para o fisco valor de tributo descontado ou cobrado decorrente de uma relação tributária. Então a doutrina vai chamar
este crime de apropriação indébita tributária. Por quê? Porque o indivíduo está com a posse de determinado valor que corresponde a um tributo e não repassa esse valor para o fisco. Exige-se, terceira pergunta, elemento subjetivo específico, antigamente chamado de dolo específico? Não, não exige. A única exigência para o cometimento deste crime é o dolo, a consciência e a vontade dirigida à prática de uma conduta descrita em um tipo penal. Então não exige aqui nenhum elemento subjetivo específico, nenhuma finalidade especial por parte do agente. Qual a distinção entre a apropriação indébita previdenciária e a apropriação indébita tributária? Este é um questionamento importante. Por quê? Por vezes, você está lendo a Lei 8.137, você se depara com essa conduta, e aí surge o questionamento. Qual a diferença entre a conduta tipificada no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 e o artigo 168A, lá do Código Penal, que trata sobre a apropriação indébita previdenciária? A diferença é a espécie tributária. Enquanto que o artigo 168A, ele protege a espécie tributária contribuição previdenciária, que por sinal é uma espécie do gênero contribuição especial, no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, nós temos a proteção de todas as demais espécies tributárias. Os demais impostos, as contribuições, as taxas, os empréstimos compulsórios e por aí vai. Então, se o indivíduo ele recolhe, ele não repassa, melhor dizendo, uma espécie tributária para o fisco, já tendo descontado ou cobrado este valor a título do tributo, incidirá no artigo 2º, inciso 2, inicialmente, aí da Lei 8.137. Porém, se ele não repassa um valor a título de contribuição previdenciária, irá incorrer aí no artigo 168A do Código Penal. Então, a diferença entre ambos os dispositivos é a espécie tributária. Questão número 5. Qual o crime previsto para poder entender esse julgado? No artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, melhor dizendo, o crime previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 seria inconstitucional. Olha que interessante. Este questionamento já chegou no Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque entendeu o seguinte: uma vez que nós estamos criminalizando o não repasse de um tributo para o fisco, nós não estaríamos, então, legalizando, incorrendo em uma prisão civil por débito, e aí o débito seria contra o fisco? Entendeu o Supremo Tribunal Federal que não. Por quê? Porque o objeto de punição aqui é justamente o não repasse de um valor para o fisco, desde que esse valor seja cobrado ou descontado. Não é o simples não repasse, não é o simples inadimplemento. Se nós estivéssemos criminalizando o simples inadimplemento, nós estaríamos violando o artigo 2º, inciso 67 da Constituição Federal, que diz que não poderá haver prisão por dívida, exceto aí a prisão por débito alimentar, conforme o controle de convencionalidade, que nós já sabemos. Então, este questionamento já chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal falou que não. Nós não estamos criminalizando aqui o inadimplemento civil. Nós estamos criminalizando aqui a apropriação indébita tributária. O indivíduo que recolhe o valor, aliás, que desconta o valor de um tributo, cobra ou desconta o valor de um tributo e não o repassa para o fisco. O simples não recolhimento do valor do tributo já configura o crime em tela? E esse é um ponto muito importante. E a resposta é não. Não é o simples não recolhimento. Na verdade, é necessário que o agente já tenha descontado ou cobrado o valor a título do tributo. E nós vamos explicar melhor os termos descontar e cobrar. Tá bom? Na próxima pergunta. Porque na qualidade do sujeito passivo da obrigação tributária principal, se o indivíduo não repassa para o fisco este valor, desde que descontado ou cobrado este valor, incidirá no artigo 2º, inciso 2. Porém, se ele simplesmente não repassa, não tendo praticado a conduta de descontar ou cobrar o valor,
é inadimplemento civil, conforme nós já dissemos. Tudo bem? Então, o simples não recolhimento do valor do tributo não configura o crime em tela. Outro ponto importante é o seguinte: aplica-se a súmula vinculante 24 para este crime, para o artigo 2º, inciso 2? Não. Por quê? Porque no artigo 1º da Lei 8.137 nós temos crimes materiais, e aí eu aplico a súmula vinculante número 24. No artigo 2º, por sua vez, nós temos crimes, conforme entende majoritariamente a doutrina, formais. E uma vez que nós temos crimes formais, não se aplica a súmula vinculante 24. Tá bom? Então o crime formal o que é? Só para relembrar. Nós temos um resultado naturalístico, porém não há a exigência desse resultado naturalístico para a configuração do crime. Tudo bem? E aí, explicando aqui qual o conceito, né, das palavras descontar e cobrar, empregadas no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137. Interessante que quando esta situação chegou no âmbito de conhecimento do STJ, conforme nós já dissemos aí via habeas corpus, o ministro Rogério Schiatti, que era o relator desse habeas corpus, ele faz uma importante distinção entre cobrar e descontar. E nas palavras do ministro Rogério Schiatti, ele diz o seguinte: os termos aqui não são empregados conforme a técnica exigida no direito tributário. E, portanto, uma vez que não são empregados conforme a técnica exigida no direito tributário, devem ser interpretados analisando o direito tributário, numa interpretação teleológica, ou seja, visando o fim da norma. Tudo bem? E aí o que diz o ministro Rogério Schiatti? O termo descontar está para nós como a responsabilidade tributária por substituição tributária. O que é a substituição tributária? O responsável por repassar o valor ao fisco não é o mesmo que praticou o fato gerador. E aí nós podemos ter a substituição tributária progressiva e regressiva. Porém, na substituição tributária, aquele que é responsável por passar o valor para o fisco não é o mesmo que praticou o fato gerador. O termo descontar aqui equipara-se à substituição tributária, enquanto que o termo cobrar equipara-se à operação tributária própria, ou seja, o mesmo responsável por repassar o valor a título de tributo para o fisco é quem realizou o fato gerador. Tudo bem, pessoal? Então nós devemos interpretar, e isso é importantíssimo para nós entendermos aqui o argumento sustentado pela defesa e o seu não acolhimento por parte tanto do STJ, tanto do STF, neste julgado em específico, justamente para a gente conseguir delimitar substituição tributária de operação tributária própria. Qual dessas situações incidiria aqui no crime em objeto de estudo? E aí, qual a finalidade do julgado? Foi justamente o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Não é o simples, como bem queria a defesa, não é a simples substituição tributária e o não repasse para o tributo que configura o crime em tela. Por quê? O que sustentou a defesa em sede de habeas corpus e depois em recurso em habeas corpus? Queria a defesa deste indivíduo, que não repassou o valor a título de CMS, que fosse considerado somente crime quando não houvesse o repasse do valor do tributo para o fisco, quando a situação tributária, a relação jurídica tributária, se desse por meio de substituição tributária. E aí, por isso que o ministro Rogério Schiatti, depois o ministro Roberto Barroso também utiliza dessa argumentação, faz uma distinção entre cobrar tributo e descontar tributo, que são os termos contidos aí no artigo 2º, inciso 2. E aí, o que decide o Supremo Tribunal Federal? Que uma vez que você não repassou o tributo para o fisco a título tanto de substituição tributária, tanto de operação tributária própria, que foi o que aconteceu nesse caso, como nós já dissemos no começo do vídeo, o indivíduo imbuiu o valor a título de CMS na mercadoria para o contribuinte de fato, para o consumidor final, e depois deixa de repassar este valor para o fisco, ele também incidiu no artigo 2º, inciso 2. Então, o artigo 2º, inciso 2, ele abrange tanto a substituição tributária, tanto a operação tributária própria. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Uma interpretação teleológica, buscando a finalidade da norma, e uma interpretação extensiva. Aumentou o alcance dos termos, tá bom? A finalidade do julgado é justamente fazer valer o aspecto simbólico do direito penal.
A teoria, se nós relembrarmos, a teoria da prevenção, a teoria relativa da pena, no que tange aí a prevenção geral, na sua dimensão negativa, diz que a pena, ela é instituída, ela é combinada para gerar na sociedade uma situação uma situação intimidatória quanto à prática de crimes. Então, uma vez que nós temos um crime e a este crime é combinada uma pena, nós estamos visando evitar a prática de crimes, tanto por parte da coletividade quanto por parte do indivíduo em específico. Porém, na prevenção geral, o objeto da pena, a finalidade da pena é evitar a prática de crimes por parte da coletividade. Então perceba que este julgado invoca esse aspecto simbólico do direito penal, justamente para dizer ao contribuinte o seguinte: uma vez que você não repassa o valor do tributo ao fisco, tanto a título de substituição tributária quanto a título de operação tributária própria, sua conduta poderá estar tipificada no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137. Tudo bem, pessoal? Interessante também notarmos o seguinte: o ministro Barroso ele se utilizou de um termo no seguinte sentido: para poder para o indivíduo incorrer no crime tipificado na Lei 8.137, tem que estar constatado a contumácia da prática. Então, a prática esporádica não configura o crime. E aí vale aqui um questionamento, vale aqui uma observação. Estaríamos, então, trabalhando com a ideia de que o artigo 2º, inciso 2, traz um crime habitual, e se esse crime habitual, ele seria próprio ou impróprio? Ou seja, se é um crime habitual, o crime habitual nós sabemos que é analisado as condutas como um todo, restará configurado o crime. No próprio, quando eu separo as condutas individualmente e analiso cada conduta por si só não configura o crime, é a reunião das condutas. Enquanto que no impróprio nós temos o seguinte: cada conduta em isolado configura o crime. Porém, uma vez praticado todas as condutas, nós não temos concurso de crimes. Nós temos um único crime e as demais condutas são a título de exaurimento e que poderão ser desvaloradas pelo juiz na dosimetria da pena. Então, quando o ministro Barroso utiliza o termo que nós temos aqui como requisito para configurar o crime, a contumácia, vale o questionamento: teríamos um crime habitual? Se temos um crime habitual, próprio ou impróprio? Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse julgado é de suma importância, um julgado realmente mais complexo, porque traz aí à tona uma lei pouco estudada na prática, tanto para concurso público aí a nível estadual, OAB, vida prática também na grande maioria das vezes, que é a Lei 8.137, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham compreendido aí o julgado importantíssimo. Eu gostaria aqui também de agradecer ao colega Gilmar Medeiros, doutor Gilmar Medeiros, que nos auxiliou aí quanto à prática quanto à elaboração deste vídeo no que tange aí ao direito tributário, tá? Essa explicação sobre substituição tributária progressiva, regressiva, operação tributária própria só foi possível graças ao colega Gilmar. Dando aquela empolgada básica, peço a você que compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal, é importante. Vamos democratizar conhecimento. Tudo bem, pessoal? Bons estudos!